Paz do Senhor, queridos. Gostaria de compartilhar nesta noite com você que está em casa um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias compra um campo em Anatote. Jeremias 32, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: porque profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasse contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. Lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com o selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Somente até aqui. Oremos. Rei da Glória, nessa noite, Senhor, nós continuamos na Tua presença, Deus. E o nosso pedido é: Senhor, continua falando conosco. Rei da Glória, onde estão nos assistindo, continua falando com o Teu povo. Mas pela Tua misericórdia eu te peço, Senhor, me usa, para que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Rei da Glória, é a nossa oração, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No texto, a Bíblia fala sobre um período difícil que o povo de Deus estava passando em Judá. O mapa político do mundo, no texto em que nós lemos, estava se redesenhando. Por quê? O império da Síria estava em decadência. O império da Síria, no passado, havia destruído e levado cativo para a Síria o povo de Deus que ficava ao norte daquela região. Porém, no texto em que nós lemos, durante esse período, durante o ministério do profeta Jeremias, a Bíblia diz que o mapa político estava mudando. Por quê? Porque o império da Síria ele já não tinha mais força como antigamente. Nesse período, quem estava crescendo era o império da Babilônia e o império do Egito. Por que o povo de Deus está numa situação delicada? Por que o povo de Deus está numa situação difícil? Porque o lugar onde o povo de Deus de Judá estava era uma região que sofria uma disputa de controle dessas duas potências, que era o império da Babilônia e o império do Egito. Ao norte do território de Judá ficava a Babilônia, ao sul do território de Judá ficava o Egito. Durante alguns momentos, durante esse período,
vai se cogitar em Judá fazer aliança com o Egito para conseguir se proteger do império da Babilônia. Porém, através dos profetas, Deus vai anunciar que a Babilônia seria ferramenta de juízo para o povo e que o povo de Deus que estava em Judá futuramente seria levado cativo para a terra da Babilônia. No texto em que nós lemos, a Bíblia fala que quem reinava em Judá era o rei Zedequias. Zedequias, ele era conhecido como uma espécie de rei marionete. Por quê? Quem havia instituído Zedequias como rei de Judá foi o rei Nabucodonosor, foi o rei da Babilônia. No passado, antes de Zedequias, quem reinava em Judá era o rei Jeoaquim. Porém, a Bíblia diz que Jeoaquim, ele fez aquilo que era mal perante o Senhor. E como consequência, Deus vai permitir que pela primeira vez a Babilônia invada o território do povo de Deus que estava em Judá. Como consequência da desobediência do rei Jeoaquim, Deus vai permitir que a Babilônia tome a capital daquela terra que era Judá, que era Jerusalém. Deus vai permitir que a Babilônia vença o povo de Judá em uma guerra. E qual a consequência disso? É que nessa primeira invasão, o rei Nabucodonosor, ele vai levar cativo para a Babilônia o rei Joaquim. O rei Nabucodonosor vai levar cativo para a Babilônia a família do rei Joaquim, os oficiais do rei, os príncipes do rei e os servos do rei. Qual a intenção do rei da Babilônia? Era desestruturar o povo de Deus que estava em Judá. Além de levar essas pessoas cativas para a Babilônia, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele vai levar também para a Babilônia todos os tesouros que haviam na casa do rei. Ele vai levar também todos os tesouros que haviam no templo que Salomão havia construído e que estava em Jerusalém. A Bíblia diz que, como consequência dessa derrota, o rei Nabucodonosor, ele vai cortar todos os utensílios de ouro que existiam no templo que Salomão havia construído. Qual a consequência disso? A consequência disso é que aquele culto, o culto daquele povo, a vida religiosa do povo de Judá já não estava muito boa. E depois dessa destruição, o rei da Babilônia está deixando aquele povo ainda mais fragilizado. A Bíblia diz que o rei da Babilônia, quando invade Judá pela primeira vez, ele vai levar cativo para a Babilônia todos os artífices. Quem eram os artífices? Os artífices eram os artesãos, eram os operários, era a mão de obra daquele povo. Ele vai levar cativo para a Babilônia todos os ferreiros. Qual a consequência disso? O povo de Deus, que após essa guerra ficaria ali em Judá, não teria mais ferreiros para construir armas para poderem lutar. Não teriam mais ferreiros para construir ferramentas para que eles pudessem recomeçar após aquela destruição. Eles não teriam mais ferramentas para que eles pudessem semear e colher e cuidar do rebanho. A Bíblia diz que, além de levar os artesãos, além de levar os ferreiros cativos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele vai levar também todos os homens valentes que haviam sobrevivido naquela guerra. Ou seja, em Judá, após essa primeira invasão da Babilônia, só vai ficar os mais pobres. O rei Nabucodonosor, ele vai levar o rei, ele vai levar os artesãos, ele vai levar os oficiais do rei, ele vai levar os ferreiros e ele vai levar os homens valentes que haviam sobrevivido àquela invasão. A Bíblia diz que ele vai instituir um novo rei para que ficasse em Judá. E esse rei era o rei Zedequias, que nós já acabamos de ler agora no texto. Além desse problema, durante esse período, durante o texto em que nós lemos, a Bíblia diz que Judá estava cercada novamente. A Bíblia diz que a capital de Judá, que era Jerusalém, havia sido cercada pelo rei da Babilônia. Por quê? À medida que o império da Babilônia crescia, ele conquistou diversos territórios. Porém, eles começaram a ter dificuldade de manter esses territórios submissos a si. Qual a consequência disso? Uma série de regiões, uma série de reinos que foram conquistados pela Babilônia, eles começaram então a se rebelar. Um desses territórios que vão se rebelar é o território de Judá, é o povo de Deus quem estava em Judá. Mas qual é a consequência disso? A consequência disso é que pela segunda vez a Babilônia vai invadir o território de Judá. Pela segunda vez a Babilônia vai cercar a capital de Judá, que era Jerusalém. No texto que nós lemos, a cidade de Jerusalém estava cercada. No texto que nós lemos, havia um cerco do outro lado dos muros de Jerusalém. Ninguém entrava e ninguém saía de Jerusalém. Porém, dessa vez, o povo não tinha condições de reagir a essa invasão. Porém, dessa vez, o povo seria tratado como rebeldes. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, não estava ali para conquistar aquele território. Ele estava ali para punir os rebeldes.
É interessante que esse povo já estava traumatizado. Emocionalmente, o povo, no texto em que nós lemos, eles estavam sofrendo um pesadelo que havia acontecido no passado. Qual pesadelo? A Babilônia já havia invadido essa terra no passado. Os seus parentes haviam morrido no passado. Essas pessoas tiveram as suas famílias destruídas. Filhos foram separados de pais. Irmãos foram separados de irmãos. Maridos foram separados de esposa. Então, eles estão ali sofrendo com um problema antigo e com medo. O profeta Jeremias, ainda no capítulo 32, em uma oração ao Senhor, descrevendo o cenário que eles estavam vivendo, o profeta vai dizer que as trincheiras do inimigo já encostavam nos muros de Jerusalém. O profeta vai dizer que já não havia mais comida, já não havia mais pão para o povo que estava naquela terra. O profeta vai dizer que a peste se propagava dentro dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque nesse segundo enfrentamento, pessoas se feriram. E aqueles que conseguiram sobreviver, fugiram para dentro de Jerusalém. Qual a consequência disso? É que tinham pessoas dentro dos muros de Jerusalém que estavam adoecendo. Porém, ninguém entrava e ninguém saía de Jerusalém, porque a Babilônia havia cercado aquela cidade. Haviam pessoas ali que estavam passando fome. O povo já não dormia, o povo já não conseguia mais descansar em paz. No semblante das pessoas se via tristeza. As pessoas estavam preocupadas, porque a qualquer momento a Babilônia poderia furar o bloqueio que havia sido colocado nos portões de Jerusalém. A qualquer momento a Babilônia poderia invadir aquela cidade e todos que estavam ali iriam morrer. A Bíblia diz que é no meio desse caos, a Bíblia diz que é no meio desse cenário de destruição que está o profeta Jeremias, dentro dos muros da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que o profeta estava encarcerado. Além da terra estar sitiada, o profeta estava encarcerado. Jeremias havia profetizado contra Judá, de que eles seriam entregues nas mãos dos caldeus. Porém, aquele povo acreditava que nada iria acontecer com eles, porque eles eram descendentes de Davi, porque o templo que Salomão havia construído estava na sua capital, que era Jerusalém. Eles achavam que nenhum inimigo conseguiria derrotá-los. Porém, o profeta Jeremias anuncia que os caldeus iriam levá-los cativos. Eles, então, veem Jeremias como um inimigo da nação e deixam Jeremias encarcerado. No texto em que nós lemos, no meio desse caos, a Bíblia diz que Deus diz algo ao profeta, algo que vai soar um tanto absurdo. Deus diz ao profeta: Jeremias, o seu primo Ananel vai até você na prisão. Ele vai te vender um terreno e você deve comprar esse terreno. Essa mensagem, ela soa absurda aos ouvidos do profeta. A Bíblia diz que ele não entende, mas no dia seguinte, quem chega até a prisão? O primo do profeta, e diz a ele: Jeremias, eu vim aqui para te vender um terreno e você tem que comprá-lo. Qual era a intenção de Deus a falar isso para o profeta? A intenção de Deus era anunciar para aquele povo que aquela terra que hoje estava destruída, no futuro seria comprada e vendida novamente. A intenção de Deus a falar isso para o profeta era dizer que aquele caos que eles estavam vivendo, que aquela crise que eles estavam vivendo, era algo momentânea e que no futuro aquela situação iria passar. Sabe o que é interessante? Que dentro dos muros de Jerusalém há fome, dentro dos muros de Jerusalém há choro, dentro dos muros de Jerusalém há destruição. Porém, havia um lugar, dentro dos muros de Jerusalém, onde se havia comunhão com Deus. E onde se havia comunhão com Deus, Deus estava anunciando algo diferente do que os olhos dos profetas estavam vendo. Deus não estava anunciando destruição, Deus não estava anunciando caos, Deus estava anunciando restauração para o povo dele que estava em Judá. O que é interessante é que quando Deus fala com o profeta ele não compreende a mensagem. A Bíblia diz que o profeta ele só entende que Deus estava falando depois que o seu primo aparece na sua frente na prisão. Acreditar depois que as coisas acontecem é muito fácil. Porém, o cenário ao redor do profeta era caótico. O cenário ao redor do profeta era terrível. Aquela situação já estava envolvendo o profeta, a ponto dele não reconhecer mais a voz de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que Jeremias ele está caminhando para o final do seu ministério, ou seja, Jeremias já tinha toda uma vida com Deus, porém ainda assim, aquele caos estava aos poucos dominando o profeta e Deus falou com ele e ele não reconheceu a voz do Senhor. Através dessa oportunidade, querida, eu queria te alertar. Toma cuidado
para que esse caos que nos cerca não te envolva a ponto de você achar que Deus não pode restaurar toda essa destruição. Toma cuidado para que esse caos que nos cerca não te envolva a ponto de Deus te anunciar coisas novas e você achar que é coisa da tua cabeça. Toma cuidado para que esse caos que nos cerca não te envolva a ponto de Deus falar contigo e você não reconhecer mais a voz dele. É interessante que no meio desse caos, no meio dessa destruição, a Bíblia diz que o homem saiu de casa disposto a realizar uma venda. Isso é absurdo, mas mais absurdo que isso é que esse homem que saiu disposto a realizar uma venda achou alguém disposto a comprar o que ele estava vendendo. A Bíblia diz que já não havia pão naquela terra, ou seja, quem tem dinheiro para comprar comida, dinheiro já não serve de nada. Quem tem dinheiro para comprar comida, o dinheiro não está valendo mais nada. Tem pessoas doentes que não podem ser socorridas. O inimigo está do lado de fora dos muros de Jerusalém. E o inimigo não vai conquistar aquela terra porque ele já havia conquistado. O inimigo está ali para destruir os rebeldes. Então quem tem dinheiro e quem não tem, em Jerusalém, nesse texto em que nós lemos, está sendo tratado da mesma forma. Quem tem dinheiro e quem não tem, pouco importa. A qualquer momento o inimigo vai destruir os bloqueios que estavam nos portões e vai matar todo mundo que estava ali. Mas a Bíblia diz que em meio a um tempo de crise, a economia em Judá estava parada. A economia em Judá estava paralisada, ninguém compra nada, ninguém vende nada, a terra está sitiada, a terra está destruída, e o inimigo vai nos levar. Mas a Bíblia diz que mesmo no meio desse caos, um homem saiu de casa disposto a vender. Através dessa oportunidade, querido, eu queria te incentivar. Continua com os seus projetos, continua anunciando venda, continua se mexendo, não, continua trabalhando, continua acreditando, porque mesmo em meio à crise, Deus pode te surpreender. É interessante que no meio desse caos o profeta está encarcerado. Porém, Deus diz ao profeta: olha, Jeremias, eu vou te dar uma oportunidade de você adquirir um bem. Porém, Jeremias está encarcerado. Não tem como ele ir a lugar nenhum, não tem como ele ir comprar nada. Jeremias é inimigo da nação, ele está encarcerado e a terra está sitiada, o pânico, o caos havia se instalado em Jerusalém. Só que é interessante que se o profeta não pode ir até a oportunidade, Deus então faz a oportunidade vir até o profeta. Através dessa oportunidade que estou tendo, eu queria te lembrar, querido, mesmo nós em quarentena, mesmo nós encarcerados igual o profeta, ainda assim Deus se lembra onde você mora. Mesmo nós encarcerados por causa dessa quarentena, ainda assim Deus se lembra do teu telefone. Mesmo encarcerado nessa quarentena, sem poder ir até as oportunidades, ainda assim Deus sabe o teu e-mail. Eu não sei se você crê, mas eu creio por você. Após essa crise, haverá pessoas testemunhando o quê? No meio do caos, Deus me deu uma oportunidade de adquirir um bem. É interessante que Deus não está dizendo para o profeta que o povo vai se alegrar em outro lugar. A mensagem de Deus, a intenção de Deus era: Jeremias, compra esse terreno. Por quê? Porque no futuro essas terras serão semeadas novamente. Deus não está dizendo para o profeta: Jeremias, você vê esse caos. Jeremias, você vê essa destruição. No futuro eu vou levar o meu povo para outro lugar. Deus não está dizendo: eu vou levar para outro lugar. Deus está dizendo: Jeremias, vai ser nessa terra. Deus está dizendo: Jeremias, esses campos destruídos serão semeados novamente. Sabe o que é interessante? Que Deus está dizendo para o profeta: Jeremias, profeta, eu tenho poder para transformar essa terra hoje destruída de tal forma que no futuro o meu povo aqui mesmo ainda vai se alegrar. Sabe o que é interessante? Que quando Deus fala com o profeta, Deus diz ao profeta, no texto em que nós lemos: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Sabe o que é interessante? Que Deus poderia dizer ao profeta: Jeremias, no futuro se plantará trigo nessa terra. Sabe o que é interessante? Deus poderia dizer ao profeta: Jeremias, no futuro se plantará cevada nessa terra. Ou poderia dizer: Jeremias, no futuro se plantará cebolas nessa terra. Todas essas sementes, todos esses frutos, eles são comuns daquela região. Então Deus poderia usar qualquer um desses frutos, qualquer uma dessas sementes como exemplo. Porém, Deus fala para o profeta: onde tem destruição, haverão vinhas. Vinhas arremete a vinho. Vinho arremete a alegria. Vinho arremete a festa. Vinho arremete a celebração. Vinho arremete a júbilo. Deus está dizendo: Jeremias, onde hoje só tem de tristeza e destruição, no futuro haverá abundância de alegria. É interessante que
No meio daquele caos, Deus estava dizendo para o profeta: tudo isso que os seus olhos estão vendo, tudo isso que os seus ouvidos estão ouvindo, tudo isso vai passar. Isso, Jeremias, é só momentâneo. Dentro do profeta, uma esperança se acende. Dentro do profeta, algo começa a mexer. Dentro do profeta, algo começa a mudar. Querido, entenda, a situação era tão caótica que quando Deus falou com o profeta, ele não compreendeu. Ele só acreditou depois que o primo dele apareceu na frente dele. É interessante que quando Deus começa a anunciar essas coisas ao profeta, o profeta continua encarcerado. É interessante que quando Deus começa a anunciar essas coisas ao profeta, a terra de Jerusalém, do outro lado de Jerusalém, ainda está o rei Nabucodonosor com todo o seu exército, furioso, pronto para invadir aquela cidade. Porém, Deus começa a tratar não algo que está fora do profeta, porém Deus começa a tratar algo que estava dentro do profeta. Sabe o que eu entendo? Que esses dias são difíceis de passar. Nossos olhos estão vendo coisas terríveis, nossos ouvidos estão ouvindo notícias terríveis. Porém, se dentro de nós estivermos em paz com o Senhor, porém, se dentro de nós estivermos em comunhão com Deus, então passar por essa crise vai ser muito mais leve, passar por essa crise vai ser muito mais agradável. Se nós estivermos dentro de nós, bem com o Senhor, passar por essa crise vai ser muito mais suave. Sabe o que é interessante? Que o profeta estava preso. Naquele momento ele era visto como um inimigo da nação. O rei Zedequias havia encarcerado ele ali. Ele não podia fazer nada. Ele certamente estava ali se sentindo esquecido. Mas no meio desse caos, aquilo que Deus estava anunciando, estava refrigerando a alma do profeta. O salmista, no Salmo 23, Davi vai dizer: porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva para junto de águas de descanso e Ele refrigera a minha alma. Deus não está mudando o cenário em que Jeremias está. Deus está mudando dentro de Jeremias. Talvez nessa noite, Deus não quer nos dizer a quarentena vai acabar amanhã. Talvez nessa noite, Deus não quer dizer o inimigo que sitiou a terra de vocês vai embora na semana que vem. Talvez nessa noite, Deus quer transformar algo dentro de nós, para que a gente consiga enxergar essa crise de uma forma diferente. É interessante que aquilo que Deus está ministrando dentro do profeta, o profeta vai externar. Entenda, Jeremias não vai usufruir desse campo que ele estava comprando. Jeremias, ele vai morrer antes que o povo retorne do exílio da Babilônia. Porém, a intenção de Deus era mandar uma mensagem para o povo. Qual a mensagem? No futuro haverá restauração. Então, a intenção de Deus era que aquela mensagem se espalhasse. A intenção de Deus é que aquela mensagem corresse até os limites do muro de Jerusalém. Porém, antes de que essa mensagem se espalhasse, Deus estava transformando algo dentro do profeta. Quando Deus diz: profeta, compre esse campo em Anatote. Anatote era uma aldeia que ficava ao nordeste de Jerusalém. Anatote é o lugar onde o profeta havia nascido. Sabe o que é interessante? Que no meio daquele caos, Deus estava dizendo: profeta, se lembra do lugar onde você nasceu e compra um terreno lá. Historiadores, teólogos vão dizer que o profeta Jeremias, ele teve uma infância agradável. Por quê? Porque Jeremias, ele era filho de sacerdote. Por hereditariedade, Jeremias seria sacerdote também. Porém, Deus o chamou para ser profeta. Observando as profecias de Jeremias, teólogos, historiadores vão concluir que o profeta, ele gostava da natureza. Por quê? Porque em algumas das suas profecias ele vai comparar as situações da vida com a migração dos pássaros nas estações. Em algumas das suas profecias ele vai comparar a situação da vida com os hábitos da perdiz. A perdiz era um pássaro comum daquela região. Então o que se conclui? Se conclui que o profeta gostava de observar a natureza, se conclui que o profeta gostava de observar os pássaros. Eles vão concluir que a infância do profeta foi agradável. No meio daquele cárcere, no meio daquele caos, Deus estava refrescando a memória do profeta com lembranças boas de quando tudo começou.
Sabe o que é interessante? Que talvez Deus não nos tire desse caos, mas eu quero acreditar que Deus pode refrigerar a nossa alma com boas lembranças de Anatote, com boas lembranças de quando tudo começou. Enquanto esse culto era ministrado, era se falado sobre a ceia. Querido, se durante esse caos, não deixe aquilo que os nossos olhos estão vendo te envolver. Não deixe aquilo que os nossos olhos estão vendo dominar você, porque senão isso vai te fazer mal. Durante esse caos, que a sua mente possa ser ocupada com lembranças boas de Anatote, com lembrança de quando nós congregávamos livres, com lembrança da última ceia, com lembrança do último batismo, com lembrança do último congresso, com lembrança de quando nos dias das mães nós podíamos ir à casa dos nossos pais, com lembrança talvez de quando você conheceu a sua esposa, com lembrança de quando você se casou, com lembrança talvez de quando você se reuniu da última vez com os seus amigos. Por quê? Porque em meio a esse caos nós temos que manter a nossa mente sã. Em meio a esse caos nós não podemos ser envolvidos pelo que os nossos olhos estão vendo. Em meio ao caos que o profeta estava vivendo, dentro daquela prisão, encarcerado, Deus estava dizendo: Jeremias, compra um campo em Anatote. Por quê? Deus estava ali refrescando a memória do profeta, dizendo: se lembra do lugar onde você nasceu. Ocupa a tua mente nesse momento de dificuldade, com lembranças boas que você tem do passado. Porém, talvez alguns vão dizer: Rodrigo, eu não tenho boas lembranças do passado. Então, profeta, ocupa a tua mente, começando a imaginar, começando a projetar. O que? No futuro, quando haverá restauração, ocupa a tua mente enxergando esses campos hoje destruídos, sendo semeados novamente. Ocupa a tua mente começando a imaginar no futuro, quando nós viremos novamente à igreja. Ocupa a tua mente imaginando o que, Rodrigo? Imaginando como vai ser, conforme o pastor falou. Quando vai ser a primeira ceia? Será? Como é que vai ser a primeira ceia quando nós voltarmos à igreja? Como é que vai ser aquela ceia? Queira Deus que nós não estejamos com pressa e que nós possamos trocar o cálice. Vai ser tão bom, nós vamos sair do nosso lugar, nós vamos até aquelas pessoas que nós amamos, nós vamos trocar o cálice com elas e vamos dizer a elas: é uma honra se assentar à mesa com você. Nós vamos poder visitar a nossa família novamente, nós vamos poder fazer algo extremamente simples, sair para comer uma pizza, rir, brincar, se alegrar. Nós vamos poder novamente transitar na rua, nós vamos poder chegar do trabalho e não estar preocupado de estar trazendo um vírus para dentro da nossa casa. Nós vamos poder se alegrar novamente, nós vamos poder chegar na igreja e abraçar os nossos irmãos. Se talvez você não tem boas lembranças de Anatote para se recordar durante esses dias de crise, eu queria te incentivar a ocupar a sua mente com o futuro de restauração que está por vir. É interessante que em meio àquele caos, Deus mexeu com o profeta. No meio daquele caos, entenda, o cenário não mudou. Entenda, a crise não foi embora. Porém, dentro do profeta, algo tinha mudado. A Bíblia diz que a intenção de Deus era que Jeremias comprasse aquele terreno e que a notícia dentro dos muros de Jerusalém se espalhasse. Como parte do processo de compra de um bem, naquela época era necessário que houvesse testemunha. A Bíblia diz que o profeta, ele então, entendendo que era Deus falando com ele, quando ele vê o seu primo na sua frente, ele então vai comprar aquele terreno. A Bíblia diz que todo procedimento, conforme nós lemos, todo procedimento que mandava na lei, quando se tratava de adquirir um bem, o profeta vai fazer exatamente o que a lei mandava. Ele vai chamar testemunha, ele vai mandar o seu auxiliar Baruque escrever um testamento, as testemunhas vão ver, ele vai pesar o dinheiro para dar ao seu primo e vai comprar aquele terreno. O povo que estava dentro dos muros de Jerusalém não tinha nenhum contato com quem estava do outro lado, porque do outro lado dos muros estava todo o exército da Babilônia pronto para destruí-los. Todas as notícias que surgiam naquele tempo eram notícias ruins. Durante esses meses de cerco, tudo que se falava dentro daqueles muros eram somente notícias de destruição. Uma notícia vai surgir no meio daquele caos. Deus mandou o profeta comprar o terreno. E através do profeta ele disse que haveria restauração. Anatote significava orações respondidas. À medida que essa notícia se propagasse dentro dos muros de Jerusalém, as pessoas iriam saber: o profeta comprou um terreno. Aonde que o profeta comprou o terreno?
no lugar onde as orações são respondidas. O que Deus estava lembrando ao seu povo era: mesmo em meio à crise, eu ainda respondo orações. Talvez alguns de nós nessa noite precisam ouvir a notícia. Qual notícia? Tem um povo comprando terreno. Aonde? No lugar onde Deus responde orações. Talvez por causa dessa crise, alguns de nós estão achando: Deus se esqueceu de mim. Talvez por causa dessa crise, alguns de nós estão pensando: Deus não responde mais oração. A Bíblia diz que quem havia colocado o profeta Jeremias no cárcere foi o rei Zedequias. Eu acredito que quem está preso, tudo o que quer é ser solto. Pelo menos durante esses dias de quarentena, tudo que eu quero é poder andar na rua novamente. Quem poderia tirar o profeta daquela prisão era o rei Zedequias. Porém, Zedequias estava desesperado, porque no texto que nós lemos, o profeta anunciou: você vai ver o rei Nabucodonosor face a face. E ele vai te tratar como se você fosse um rebelde, porque você se rebelou contra ele. Quem poderia ajudar o profeta também estava precisando de ajuda. Nós estamos em um tempo que muitos de nós estão pensando: talvez os meus pais poderiam me ajudar, mas os meus pais também estão precisando de ajuda. Nós estamos em um tempo que muitos de nós estão pensando: o fulano muitas vezes me ajudou, mas devido à crise em que nós estamos, o fulano também está precisando de ajuda. Certamente o profeta, ele estava se vendo ali naquela prisão esquecido. O homem havia se esquecido do profeta. Através dessa oportunidade, eu queria te lembrar de algo extremamente simples. Talvez o homem se esqueceu de você, mas Deus ainda lembra de você. Deus ainda sabe onde você está. Quem falou com o profeta não foi ninguém daquela terra. Quem se lembrou do profeta que estava ali encarcerado foi o Senhor. A mensagem de esperança começou a ser ministrada, não em quem estava solto dentro dos muros de Jerusalém. A mensagem começou a ser ministrada em quem estava preso. A mensagem de esperança está surgindo de quem estava preso. Sabe o que é interessante? Que o fato de nós estarmos presos não impede Deus de falar conosco. O fato de nós estarmos presos não impede Deus de nos anunciar boas novas. Uma nova notícia surge dentro dos muros de Jerusalém. No futuro haverá restauração. Essa notícia não vem de quem se desesperou. Essa notícia não vem de quem entrou em pânico. Essa notícia vem de quem estava em comunhão com Deus. É interessante que nós não fazemos ideia do quão impactante pode ser uma notícia de paz em tempos de caos. Nós não entendemos o quanto que uma notícia boa pode ser relevante na vida de alguém que está desesperado. Que dessa noite em diante, dentro de nós, possa surgir uma nova notícia, uma notícia boa no meio desse caos, porque certamente existem pessoas ao nosso redor que estão desesperadas. Porém, eu quero, através dessa oportunidade, te incentivar a acreditar que Deus pode restaurar essa destruição, a ponto de nós começarmos a tranquilizar as pessoas dizendo: o cenário pode estar terrível, ainda assim, o nosso Deus pode restaurar toda essa destruição. Que essa notícia não venha daqueles que estão desesperados, que essa notícia não comece a ser falada depois que o inimigo for embora dessa terra. Que antes de que essa destruição termine, a gente comece a anunciar, porque depois que tudo isso passar, pessoas vão lembrar, no meio daquele caos, já estavam anunciando restauração. É interessante que o profeta, não bastava que o profeta acreditasse que haveria restauração. Deus queria que o profeta acreditasse naquilo que ele estava anunciando, a ponto de comprar o terreno. Querido, vir até aqui e falar sobre fé é muito fácil. Ou qualquer pessoa falar sobre fé é muito fácil. Viver fé é algo difícil. O que Deus está dizendo é: Jeremias, em meio a esse caos, em meio àquilo que os seus olhos estão vendo, em meio a esses prantos que têm chegado ao seu ouvido, você tem que acreditar na minha mensagem de restauração, a ponto de comprar, a ponto de viver fé, a ponto de acreditar e em atos você mostrar isso.
O que Deus queria era que o profeta acreditasse, a ponto dele mesmo naquele caos, conseguir vislumbrar aqueles campos sendo semeados novamente. Talvez alguns vão dizer: Rodrigo, mas para você é fácil falar sobre fé. Para você é fácil falar sobre restauração. Afinal de contas, a Babilônia não sequestrou a sua família. Talvez alguns vão dizer: Rodrigo, para você é fácil falar sobre isso. Afinal de contas, a fome ainda não chegou na sua casa. A peste ainda não bateu na sua porta. Em outubro do ano passado, em uma campanha na empresa da minha esposa, era uma campanha sobre o Outubro Rosa, era uma campanha contra o câncer. No mês de outubro do ano passado, depois dessa campanha, a minha esposa detectou que havia um nódulo nela. Em outubro, quando ela disse que estava sentindo um nódulo, aquilo nos preocupou, mas não nos preocupou tanto. Então a minha esposa, ela marcou uma consulta e ela foi até a médica. A médica encaminhou que ela fizesse um primeiro exame. O exame ele levava cerca de 5 a 7 dias para ser marcado. E para sair o resultado do exame levava cerca de 15 a 20 dias. Então, para que marcasse o resultado e saísse o exame, levava cerca de um mês. Quando minha esposa verificou esse nódulo e ela fez o primeiro exame, o resultado do exame classificou aquele nódulo como número 4. O que isso significa? Se o nódulo fosse classificado de 1 a 3, aquele nódulo era benigno. Se o nódulo fosse classificado como 4, o exame já estava alertando que poderia ser um câncer. E um câncer é um nódulo maligno. Mas qual a consequência de ser um câncer? É porque nós estamos recém-casados, a minha esposa é muito nova. Nós temos planos futuramente de ter uma família. E se aquele exame detectasse que a minha esposa estava com câncer, a minha esposa teria que ser mutilada para retirar aquele câncer. Quando esse resultado saiu, às vezes, durante o dia, naquele tempo, essa preocupação se apoderava de mim. Então, minha esposa levou o resultado para a médica e a médica orientou que fizesse um outro exame. Então, foi mais um mês de espera. Então, em novembro, ela saiu o primeiro resultado, em dezembro saiu o segundo resultado e a notícia foi a mesma. Não é benigno e não é maligno, tem que fazer um outro exame. Em meio àquelas notícias, aquilo começava a me dominar. Eu estava num período na empresa de muita correria, final de ano, muitos pedidos, e eu estava trabalhando muito. Nós estávamos recém-casados, ainda estamos. Porém, aquela notícia começou a me corroer, eu já não estava mais conseguindo dormir. Nós temos o hábito de orar juntos, porém quando nós orávamos juntos, eu tinha tanto medo de tocar naquele assunto em oração junto com a minha esposa, que quando nós orávamos juntos, eu nunca tocava naquele assunto com o Senhor. Porém, quando eu orava sozinho, eu pedia a Deus: livra a minha esposa de estar com câncer. E nesse espaço de tempo, a gente ficava marcando exames, esperando os resultados saírem. Em dezembro, aquilo já estava me consumindo, já estava me fazendo mal, eu já não conseguia dormir, eu acordava, essa preocupação vinha na minha cabeça. O nosso Natal foi um tanto amargo, estávamos reunidos com a nossa família, rindo, se alegrando, porém às vezes aquela preocupação vinha dentro de mim e aquilo me fazia mal, mas eu não podia externar para a minha família ou para a família dela, porque a gente também não queria preocupar ninguém. Então no mês de janeiro, o nosso Réveillon, a gente não conseguiu ficar em casa, a gente se reuniu com a nossa família, porém a gente estava preocupado, a gente não compartilhou com todo mundo. Porém em janeiro aquilo já estava me consumindo, em janeiro eu já não aguentava mais, a minha esposa às vezes também ficava preocupada, a gente conversava e nada de sair um resultado conclusivo. Mas em janeiro eu me lembro que eu acordei antes do despertador, ainda estava de madrugada e eu já não conseguia dormir. Então eu fui até a sala da casa onde nós moramos, eu fui até o nosso sofá, ali eu ajoelhei e eu comecei a orar e eu comecei a clamar ao Senhor. Eu não tenho o hábito de chamar Deus de Pai em oração. Quando eu oro, eu chamo Deus de Senhor, eu chamo Deus de Deus, eu me refiro a Ele como Rei da Glória. Mas eu estava tão desesperado naquele período, em janeiro desse ano, que quando eu orei, eu chamava Deus de Pai, eu chamava Deus de Paizinho, e eu falava: Pai, por favor, nos livra de ser um câncer, nos livra de ter que enfrentar um problema tão sério no início do nosso casamento. Senhor, nós planejamos ter filhos, se for um câncer, minha esposa vai ter que ser mutilada. Senhor, vai ser difícil, mas dentro de mim também eu sabia que Deus poderia permitir.
Mas naquela manhã que eu orei, que eu rasguei o meu coração, Deus então trouxe à minha memória um texto que está, se eu não me engano, eu não sou bom em guardar textos, mas estava no Salmo 34, onde diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os seus ossos, nem sequer deles será quebrado. Naquela manhã, depois que eu orei, eu li esse texto e eu tomei posse desse texto. Naquela manhã eu parei de acreditar que Deus poderia restaurar aquela situação, e eu decidi comprar um campo em Anatote naquela manhã. Eu decidi acreditar a ponto de viver. Eu decidi acreditar que Deus estava livrando a minha família. Eu me apeguei àquela palavra. Naquela manhã eu não só ouvi aquilo que Deus estava me falando, mas naquela manhã eu comprei um campo em Anatote, e o meu janeiro foi mais suave, foi mais tranquilo, e o meu mês de fevereiro nós ainda estávamos fazendo o exame, mas foi mais tranquilo. E no mês de março o resultado saiu. Foram 4 exames, foram cerca de 4 meses esperando resultados de uma série de exames, onde saiu que aquele nódulo era benigno e a minha esposa não estava com câncer. Quando aquele resultado saiu, de certa forma eu já estava aliviado. Aquele resultado saiu em março, mas em janeiro eu já havia comprado um campo em Anatote. Em janeiro eu já tinha ignorado todos aqueles resultados que não nos davam certeza de nada, e eu me apeguei àquilo que Deus havia ministrado no meu coração quando eu orei. Através dessa oportunidade, querido, eu queria te incentivar. Compra um campo em Anatote nessa noite. Essa crise que nós estamos vivendo é uma crise passageira, é uma crise momentânea. É bem verdade que tem sido muito difícil, é bem verdade que tem desanimado a muitos, mas através dessa oportunidade eu queria te incentivar. Olha, através dessa crise, olha, através dessa destruição, nesses campos tem sangue, nesses campos tem peste, pessoas estão perecendo feridas, nós não temos recursos para ajudá-las. Porém, o que Deus estava dizendo para o profeta no meio daquele caos é: Jeremias, eu não vou levar o meu povo para outra terra. Nessa mesma terra que hoje eles estão chorando, eles irão semear vinhas novamente. Aí na sua casa, eu queria te incentivar. Compra um campo em Anatote nessa noite e começa a anunciar que em meio a esse caos haverá restauração. Começa a tranquilizar as pessoas que estão ao seu redor e dizer a elas: olha só, está difícil, mas o meu Deus ainda pode fazer você se alegrar. Olha só, está difícil, mas eu estou comprando um campo em um lugar onde Deus responde oração. E se você for até lá e orar, Deus certamente vai te trazer resposta. Deus certamente vai refrigerar a sua alma. Nessa noite, querida, eu queria te incentivar. Se lembra de Anatote, traga as boas lembranças à sua mente. Se você não tiver boas lembranças para se recordar, então começa a imaginar um futuro onde haverá restauração. Começa a imaginar um futuro onde tudo isso terá passado. E eu creio, se talvez você não crê, que Deus ainda vai fazer nesse mesmo lugar que onde hoje você está chorando, amanhã Ele ainda pode fazer nesse mesmo lugar você se alegrar. Eu queria fazer uma oração com você que está em casa. Eu queria pedir que onde você está, aí no seu sofá, aí na sua sala, aí no seu quarto, junto da sua família, eu não sei quão difícil está esse cárcere para você, mas eu creio que mesmo se esse cárcere não acabar amanhã, Deus pode refrigerar a nossa alma e nós podemos enxergar essa crise de uma forma diferente. Eu queria te convidar onde você está a fechar os seus olhos, e eu queria fazer uma oração. Rei da glória, os inimigos cercaram a nossa terra foi destruída, Senhor. Rei da glória, tudo que eles viram, eles devastaram, Deus. Rei da glória, ainda mais no meio desse caos, nós estamos encarcerados, Senhor. Rei da glória, ninguém se lembra de nós. Rei da glória, ninguém pode nos ajudar, porque todos estão precisando de ajuda. Mas Deus Altíssimo, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor. Rei da glória, nessa noite nós estamos comprando um campo em Anatote. Rei da glória, nessa noite nós estamos olhando para os campos destruídos. E Rei da glória, crendo somente no Senhor, nós estamos vendo esses campos sendo semeados novamente. Rei da glória, talvez muitos dos meus irmãos estão desesperados, Senhor. Rei da glória, talvez essa crise está tomando conta dos meus irmãos, a ponto deles acharem que o Senhor não pode mais mudar esse cenário. Mas Deus Altíssimo, eu queria que nesse momento o Teu Espírito Santo refrigerasse a mente deles e trouxesse a eles lembranças de Anatote, lembranças de como esses campos eram
produtivos, como esses campos eram férteis antes dessa crise. A lembrar aos meus irmãos que mesmo em meio a esse caos, o Senhor pode proporcionar oportunidades para eles, que mesmo em meio a esse caos, o seu reino não está preso, que nós estamos numa terra que está em crise, mas Rei da Glória, o seu reino não está. Nessa noite lembro os meus irmãos que estão desesperados, de que o Senhor, mesmo nessa crise, ainda está trabalhando, de que o Senhor está em movimento, de que o Senhor está zelando pelos seus. Rei da Glória, lembro os meus irmãos que talvez estão se sentindo esquecidos pelo Rei. Rei da Glória, lembra eles de que nesse caos o Senhor ainda fala. Rei da Glória, lembra eles que mesmo nessa crise o Senhor está anunciando restauração. Rei da Glória, lembra os meus irmãos que se desesperaram. Rei da Glória, lembra eles, Deus, lembra eles que o Senhor ainda pode mudar esse cenário. Rei da Glória, refrigera a alma deles nessa noite. Deus Altíssimo, talvez essa crise não passe amanhã, mas a nossa oração nessa noite é: Rei da Glória, mexe em algo dentro de nós, para que a gente consiga passar por esses dias, usufruindo da paz que só o Senhor pode nos dar. Rei da Glória, que em nome de Jesus, se o inimigo tentou aprisionar os meus irmãos, que em nome de Jesus, se o inimigo tentou entrar na casa do teu povo, para desesperar o teu povo, Rei da Glória, que nessa noite as casas dos meus irmãos estejam sendo renovadas, que nessa noite o Senhor possa estar visitando os meus irmãos e lembrar a eles de Anatote, que nessa noite o Senhor renove a fé dos meus irmãos, a ponto deles acreditarem que por mais que o cenário seja caótico, o Senhor ainda vai restaurar a nossa terra. Rei da Glória, é o que nós te pedimos nessa noite, e nós te agradecemos em nome de Jesus.